Olá, meu amigo Ariston, que bom te ver, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Juca, e você como está? Eu tô ótimo, Ariston. Hoje temos muita coisa importante para conversar, Ariston. Opa, que coisa boa! Estamos prontos para isso. Então, agora realmente o ano começa e esse ano é importantíssimo para a gente definir os rumos do nosso país. É verdade. Porém, antes eu queria ir lá para fora, falar um pouquinho das coisas internacionais. Depois a gente volta para o Brasil. Como é que você tá vendo aí o panorama internacional agora que o ano realmente começa? Com o presidente que os Estados Unidos têm, o Donald Trump, todo o planeta está inseguro. Ele diz uma coisa de manhã, diz ao contrário à tarde, e à noite ele contraria a manhã e a tarde. Então é muito difícil você conduzir a economia do mundo com esse grau de incerteza. Isso mexe muito no planejamento dos países. Agora mesmo nós tivemos uma decisão da Suprema Corte Americana, considerando aquele tarifaço que ele fez ilegal e mandando cessar imediatamente os efeitos daquela lei arbitrária que ele tinha imposto a todos os países. Houve uma alegria generalizada, mas em economia é como na vida, você recebe com a mão e muitas vezes você perde com a outra. Então ninguém sabe exatamente onde se situa as perdas e os ganhos desse momento. Eu creio que para o Brasil é bom, porque, afinal de contas, embora ele tenha revisto parte das tarifas que aplicou ao país, ele aplicou 50%, mais 10%, depois ele retirou de grande parte das importações que eles faziam, os 50%, ficou só 10%. Mas tinha 2/3 ainda de mercadorias que estavam com a tarifa máxima. E esses 2/3 desapareceram agora. Todas as tarifas são iguais em 15%. Era 10% de manhã, de tarde ele passou para 15%, porque ele encontrou uma lei lá do século passado que permitia ele fazer essa mexida. Vamos aguardar, vamos ver. O que preocupa mais é que, junto a essas medidas de ordem econômica que ele tem tomado, que não está fazendo bem ao povo americano, tanto é que a inflação lá aumentou e já há uma reclamação na população, ele também usa a ameaça como forma de fazer política. E, ultimamente, ele tem ameaçado invadir o Irã, porque o Irã estaria fazendo beneficiamento do urânio, que é matéria primordial e fundamental para a criação da bomba atômica. Mas isso se faz com diplomacia, isso não se faz com mais guerra. E ele ameaçou, já mandou para lá 50 bombardeios americanos de última geração e 2 porta-aviões, os maiores que tem nos Estados Unidos, ou melhor, no mundo. Vamos rezar para que isso não aconteça, porque a gente não sabe as consequências disso. Quando se entra numa guerra dessa natureza, você só sabe o início, o fim você não sabe. Os americanos já tiveram outras tentativas pelo mundo. Assim foi no Iraque e assim em outros países do mundo. No Vietnã foi assim. E o que aconteceu nessas guerras que ele tentou? Ele perdeu essas guerras. Os Estados Unidos, com toda aquela potência,
terminaram correndo do palco da guerra porque estavam perdendo a guerra. Vamos rezar para que ele reveja essa posição, para que tente resolver as coisas pela democracia, pela liberdade de opinião, pela diplomacia, porque não é possível, a essa altura do campeonato, alguém está ameaçando o outro, como um garoto maior, fortinho, no recreio do colégio, que pega um menorzinho para dar cascudo e fazer bullying. O país, o mundo, Trump, não é o seu bullying. Não há espaço para isso no mundo. Você vai terminar reunindo todos os países contra vocês. Por favor, reveja isso. Nós gostamos dos Estados Unidos. Nós não gostamos é da sua arrogância, da sua prepotência. E não é pela força que você vai chegar a lugar nenhum. Nós temos exemplo da maior força armada do mundo, das duas maiores. Primeiro, o Império Romano, que terminou dominado e destruído pelos países em sua volta que viviam escravizados. E o segundo, a Alemanha, os nazistas, que eram os donos do mundo e terminaram perdendo a guerra. Até para os Estados Unidos, todos se uniram contra ele. Então, amigo, por favor, pense nisso um pouco. Não se resolve nada pela força. Não faça isso. Não faça. Isso seria um desastre para a humanidade. Ele tem que botar a cabeça no lugar, é isso. Agora, ainda falando de assuntos internacionais, o México está vivendo uns dias muito tensos. Me dá a tua opinião aí do que aconteceu e o que vai acontecer. O que aconteceu no México é sabido por todos. Há 50 anos atrás, de 50 anos para cá, os governos mexicanos se acompliciaram com o crime organizado. E este crime organizado foi cada vez se organizando mais. Eles passaram a ser o maior distribuidor de tóxico do mundo, principalmente cocaína. E quem era o maior consumidor desses produtos? Exatamente o povo americano, que faz fronteira com o México. Aliás, não vamos esquecer, grande parte dos Estados Unidos era território mexicano, que foi tomado à força. Se alguém esqueceu, eu vou lembrar, o Texas era México e virou o grande estado do Texas, porque eles foram lá, tomaram pelas armas e pelo dinheiro. Agora resolveram combater o tráfico no México. Mas quando se deram conta, eles já estavam muito mais organizados do que eles imaginavam. E lá, com a participação das Forças Armadas mexicanas e da polícia mexicana. E estes dias eles conseguiram matar um chefão lá de uma organização criminosa, chamado El Necho. El Necho quer dizer o guerreiro. Os amigos desse guerreiro desencadearam um ataque geral por todo o México e toda a capital e toda a cidade importante do México entrou em estado de alerta. É bomba para todo lugar. Vão resolver, se Deus quiser. Mas olha o custo disso. Custo em vidas, custo em paralisação, custo em fome, custo em inocentes vitimados. E vamos torcer para que isso não aconteça no Brasil. Porque o Brasil segue os passos do México. Todo ato que existe no Brasil de violência contra o cidadão, contra as empresas e contra o Estado, pode ir atrás que você vai encontrar no meio desses grupos organizados a participação da polícia. Não é possível conviver nesse ambiente. Nós temos que dar um combate severo a esses marginais, incessante, permanente. Mas não é chegando na favela e matando 120, porque no outro dia
tem 5 mil, 10 mil, 20 mil para ocupar aquele lugar. Nós precisamos fazer isso de uma forma inteligente, de uma forma permanente, cotidiana. Nós temos que dar esse combate de forma cotidiana. Há que se combater o crime todo dia. E combater com o quê? Com a lei, combater com a ordem, combater com os tribunais sendo severos, com a polícia cumprindo os seus deveres, sem estar abusando de ninguém. Para você ter uma ideia, no Morro do Alemão, onde mataram 120, dias depois apareceram várias filmagens na televisão. De quê? Da polícia roubando os favelados. Não é possível uma coisa dessa. Você não pode combater o crime com o crime. Você só pode combater o crime com a ordem. E para que a ordem esteja sendo exercida com eficácia, com parcimônia, a necessidade da polícia ser decente, ser honrada, não está metido no crime também. Nós temos que reestudar o Rio de Janeiro. Não é pegar um delegado de polícia, dar uma missão a ele para fazer uma emboscada, uma armadilha, matar 120 pessoas e dizer que está combatendo o crime. Não está, não. Está aumentando o crime. Naquelas mortes, muitos menores morreram. E se me perguntarem, você está do lado dos marginais? Ao contrário, eu quero vê-los todos na cadeia. Agora, dentro da legalidade, respeitados os direitos humanos. O Estado, a lei não existe para torturar, nem para maltratar ninguém. Existe para pegar essa gente que é contra a civilização e separar do nosso convívio. Nós precisamos fazer novos presídios e bons presídios seguros, onde não entre tráfico, onde não entre tóxico, onde não entre aparelho celular e lá vire o escritório do crime, que é o que existe hoje no Brasil. Ariston, você comentou do México, a gente não quer que os bandidos tomem conta de tudo aqui, lógico que não, né? Agora, um outro assunto ainda internacional, Ariston, é uma triste data de aniversário, 4 anos da guerra da Ucrânia. Ariston, e aí, o que vai acontecer? É outro exemplo do uso desmedido da força. Vai a Rússia, através do seu Putin, que é um paralelo do Trump na Rússia, e invade a Ucrânia para tomar territórios da Ucrânia. Está aí uma potência mundial, a segunda maior potência mundial, se dizendo um dos melhores exércitos do mundo, que não consegue dominar um país que eles achavam que a guerra era de dias. Está aí o exemplo de que a guerra não serve para nada. Tem 4 anos e estão no mesmo lugar. Seu Putin, por favor, não se espelhe no errado. Você olhando para o espelho, só se vendo, você acha que é o maior do mundo, mas não é não. Você é igual a todo mundo, como o Trump também. Procure tratar os interesses do Estado como bem coletivo, cujas benesses devem ser distribuídas pela população. Não é invadindo um outro país e matando que você vai conseguir melhorar o seu país. Ao contrário, o dinheiro que você está distribuindo lá, com bombas jogadas a ermo, com aviões sobrevoando, com drones, está servindo a quem? Não serve a ninguém, só serve para empobrecer a Rússia. Não faça isso, vocês estão errados. Só tem um jeito de se tratar a população do mundo, dos governantes tratarem os governados. É com civilidade, com parcimônia, com a busca de produção de condições que facilite a vida das pessoas. Não é jogando bomba que você aumenta o poderio do seu país. Muito bem, Ariston. Olha,
No segundo bloco tem muito mais, porque tem papo sério pra gente falar mais de Brasil. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Tá ótimo, estou à sua disposição. Pode começar.